Olá, como está a sua vida? Organizada? Confusa? Você sabe como atingir os seus objetivos? Autoconhecimento, gratidão são alguns dos primeiros passos para você chegar aonde quer. Eu converso hoje com a empresária e coach Vanessa Tobias. Mulher em Foco está começando. Atingir um objetivo nem sempre é fácil, mas existem ferramentas para você conseguir chegar lá. É por isso que existe o coach. E quem está aqui comigo é a empresária, administradora e coach Vanessa Tobias. Tudo bom? Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Se procurar no dicionário, aquele dicionário que hoje a internet faz aquela tradução simultânea, coach significa treinador. É isso mesmo? É engraçado, né? Porque se a gente for para essa tradução, a gente vai esperar que alguém treine a gente, não é? Quando a gente fala, botei coach, encontrei lá treinador, então eu estou indo encontrar alguém que vai me treinar para alguma coisa. Na origem, não veio do treinador, mas do cocheiro. Sabe aquele cara que fica na carruagem? Que dá direção, que conduz os cavalos para levar a carruagem para onde quem está dentro da carruagem quer chegar, né? Então, o processo do coaching tem a origem, aí a raiz da palavra coach, do cocheiro. Quem dá uma orientação através de chicotadas. E as chicotadas no processo de coaching são as perguntas, os questionamentos. Então, assim, o processo não se propõe a ser um treino. Vamos supor que você queira desenvolver a tua oratória. Muito embora você possa ter um coach de comunicação, ele tem que ter a técnica de oratória e ele vai atuar como se somasse uma consultoria com um treinamento. Não é bem coaching. Coaching é quando a gente faz perguntas para organizar os nossos pensamentos para atingir uma meta. Sim. Então não chega a ser um treino, entende? Porque a gente não repete as coisas. A gente varia as ferramentas para melhorar a clareza para caminhar na direção do que a gente quer. Tá, e quando fala clareza, é um autoconhecimento? Sabe o que é mais louco? Eu lembro que quando eu comecei, a primeira pergunta de coaching clássico é o que você quer fazer da vida? Qual que é a tua meta, né? E eu me assustei com aquilo, porque quando eu chegava nos grupos ou para atender, ninguém sabia exatamente uma meta. Porque parte do nosso processo de autoconhecimento reside em não saber o que a gente quer. Então, antes de saber o que a gente quer, a gente tem que se conhecer muito. Então, muitos dos processos de coaching se adaptaram para se transformar em processos de autoconhecimento para ajudar a pessoa a ter clareza. Porque lá em casa hoje a gente pode pensar, qual é a nossa meta desse ano? Né? Qual é a grande coisa que a gente quer realizar? Sabe que 80%, daí eu fiz pesquisa, 80% não sabem responder. As pessoas têm metas no começo do ano, né? Normalmente, ou trocar de emprego, emagrecer, fazer uma viagem. E ela coloca ali quando já chega terceiro mês, terceiro mês, nada, terceiro dia. Terceiro mês se durar porque já atingiu a meta, já chegou lá. E depois a coisa acaba. E muita gente também não sabe o que quer. A gente é muito iludido no fundo, assim. Você lembra que quando a gente estava na escola, a gente olhava alguém que era o bem-sucedido? Na minha fase, assim, era quem tinha a mochila da Company, né? Quem viajava para Disney com 15 anos, quem tinha a botinha do tênis da Reebok ou da Headley, era o tchan, aquele negócio, né? Isso era referência. Isso era tipo sucesso. Aí a gente foi se adaptando a padrões. Então, a gente vai na vida hoje e olha para a realidade esperando que o que a gente idealiza que seja sucesso. A gente programa uma meta que todo mundo disse que é massa atingir. E o que a gente vê na prática? Que muitos de nós, a gente vai lá, atinge uma meta e não fica feliz. É aquela sensação de insatisfação permanente. Por quê? Porque a nossa natureza não escolheu por aquela meta, mas a sugestão de fora para dentro. Então, muitas metas não seguem, porque no fundo, a gente não escolheu aquela meta. Escolheram pra gente. Eu lembro que eu me encantei com coaching porque eu acredito que a gente é muito sugestionável, entende? Se aparece alguém para jogar carta para mim, eu falo, não joga porque eu vou acreditar. Você não me fala o que vai acontecer comigo porque eu vou achar que vai. A gente tem que treinar o exercício de descobrir as próprias respostas. E quando a gente está angustiado, quando a gente não sabe o que a gente quer, quando alguém diz qual é a resposta, conforta momentaneamente. A gente vai na direção daquela meta, ou não realiza, ou atinge a meta e se sente insatisfeito. Tá, e por que isso acontece? Nossos pais sempre nos querem muito bem. E a gente acaba sendo criado assim, o primeiro
a gente quer ser o melhor. E depois a gente tem certa dificuldade em alguma coisa e vem a família e acaba direcionando. Não, tá bem, essa nota não foi muito boa. Você precisa realmente querer ser o melhor ou dá para, assim, levar a tua vida no meio termo? É uma pergunta profunda, assim, sabe? Porque eu sinto que talvez se a gente conseguisse o melhor de nós, isso seria muito bom. Mas se a gente colocar em comparação, a gente pode entrar em algum sofrimento. Porque quando a gente, sei lá, olha de fora uma pessoa que a gente considera bem-sucedida, a gente acha que se tivesse aquela vida seria mais feliz. Aí a gente fica tentando ser o melhor daquela pessoa, não o nosso próprio melhor. Mas a gente não conhece aquela pessoa, né? Porque a grama do vizinho sempre é mais verde. Sabe uma dica de autoconhecimento que é massa? Quando a gente fala assim, como é que eu vou saber o que eu quero? Quem a gente admira diz muito sobre quem a gente é. Né? Foi uma frase que eu te falei antes da gente entrar aqui. A gente só vê nos outros aquilo que a gente tem dentro. Então, se eu admiro, e a gente falava da Hebe Camargo, eu falei, vou sentar igual a Hebe, né? Ou se eu falo muito do Obama, ou se eu gosto muito, tem uma mulher que eu adoro que chama Sarah Blakely, essa mulher é um gênio. São referências. São referências que dizem o seguinte, quando eu olho a Sarah Blakely, ou olho o Obama, ou vejo a Hebe Camargo, ou te olho, eu só vejo quem eu sou, o que reside em mim. Então, tudo que gera afeto, ou seja, se eu te admiro, se eu me apaixono, ou até se eu não gosto, tudo isso é uma referência das minhas informações internas. Então, um exercício de autoconhecimento são as relações de afeto, em que aquilo que eu observo no outro é, na verdade, uma referência sobre as minhas preferências e sobre o que eu sou. Né? Então, assim, se conhecer é um processo longo. Eu sempre digo assim para quem chega para conversar com a gente, a porta é estreita, sabe? Mas existe uma idade específica que a pessoa, não, essa pessoa se conhece? Ai, sei lá. Acho que nunca. Assim, eu considero que eu, poxa, estudo muito para conhecer bastante sobre mim e me surpreendo toda vez que eu encontro uma crise que eu falo, putz, descobri mais um elo fraco da minha corrente, que eu sou muito fã de crise, né? Porque eu realmente acredito que quando a gente está em crise, primeiro, é uma boa notícia. Porque finalmente vai revelar algo que eu preciso saber para eu evoluir. Por mais dolorido que seja, quando eu tiro 2 numa prova, é tudo que eu preciso enxergar para estudar mais. Então, assim, na hora em que a gente está num processo de autodescoberta, num processo de crise, a gente se conhece através daquilo, a gente vai evoluir nisso. Mas o que acontece? A gente foge. Então, a antiga crise dos 40 passou a ser crise dos 60, porque a gente, no vazio existencial que eventualmente acontece porque uma dor está nas nossas vidas, ou pelo que aconteceu em casa, ou porque a gente passou por uma tragédia ou alguma dor, esse vazio a gente está tentando preencher de várias maneiras artificiais. E a gente posterga todas as informações mais importantes sobre aquilo que está fraco dentro da gente. Então, assim, a gente hoje pode tomar antidepressivo, a gente pode beber, a gente pode assistir TV, pode ficar na internet, a gente pode comprar em vezes. Então essas são as bengalas, no caso? Que eventualmente são necessárias, porque senão pode ser que a gente surtasse, né? Mas muitas vezes são fugas muito longas. E aí a gente fica postergando o momento de encontrar a tristeza necessária. O meu irmão mais velho, ele faleceu em 2013. E imagina, aquilo lá, pra mim, até hoje, assim, morre de saudade, né? Ainda mais que eu tô grávida e ele era obstetra. Então eu falei, putz, assim, agora faz aquela falta monstro. E eu fiquei muito confusa, porque assim, a nossa empresa tem lá, a gente tem um auditório de cadeiras de onça, tem letras douradas, né? E eu olhava aquilo e dizia, será que eu ainda sou essa? Será que isso é verdade sobre mim, né? A onça estava lá por referência à busca da natureza. E foi uma escolha tua? Sim, muito. Porque eu acho, assim, a gente tem que ter congruência, né? Em qualquer empresa, a pessoa que vai te comprar, ela tem que achar na empresa aquilo que a empresa vende, né? Aí eu fui na agência na época e disseram, tu é louca de fazer tudo de onça? Eu falei, mas é quem eu sou, pô. Como é que eu vou fazer outra coisa? E eles, não, mas tu tinha que botar homens de terno, enfim. E eu falei, será que eu mudei? O que eu preciso revisar? Eu estava muito confusa e muito triste e perdida. Aí eu contratei, na época, fui fazer uma reunião, não contratei, fomos a uma reunião para pedir ajuda para pensar a empresa. E a pessoa falou, mas vem cá, na tua empresa não é onde as pessoas se encontram? E eu disse, putz, então eu estou vendendo errado. Na verdade, tudo que eu acredito que deve ser feito é permitir que haja um espaço para que eu não saiba, para que em vivendo um momento de não julgamento, sobre não ter certeza sobre quem eu sou, eu encontre a clareza. Porque não há no mundo ninguém que saiba mais sobre a minha vida do que eu mesma. O problema é o espaço que eu encontro para fazer isso.
Então, quantas vezes a gente se sente pressionado a tomar uma decisão fora de hora? Sim. Você não tem os recursos, não tem clareza, não está inspirado. E aí tem que tomar uma decisão do mundo, o teu vestibular, ou se vai se mudar de casa, ou se vai... Tantas pressões. Nem só nesse momento. E o luto, muitas vezes, a gente vive lutos em outros aspectos da vida. Ou perder um trabalho, sim, ou uma grande mudança, alguma, né, não só a perda física, sim, de alguém. As transições, né? As transições da vida. Então, assim, pode ser morte e pode ser nascimento. Pode ser demissão, pode ser promoção. Pode ser casamento e pode ser divórcio. Tudo que acontece com a gente, que faz com que a gente nunca mais tenha chance de voltar a ser como a gente era, é uma transição. Vai existir um vazio. Mas eu, nesse vazio, nesse buraquinho entre a Vanessa que eu era e a Vanessa que vai ser, eu tenho que ter firmeza de propósito, firmeza de princípios, autoconhecimento sobre os meus valores, para que eu não vá para uma fuga, para que eu entre pela porta estreita. Porque a evolução, turma, é assim, é um compromisso diário consigo. É o compromisso diário com conseguir da tua vida o melhor. Não o melhor projetado pelo outro, mas o melhor na minha comunhão com a minha intimidade. A gente tem tão pouca intimidade com a gente, com a nossa intuição, com a nossa própria voz, né? E isso é uma busca que a gente tem que ter disciplina para manter. Tá, e quem sofre por antecipação? Tem gente que sofre quando chega na hora H, realmente já não está mais nem sofrendo. Esse medo, essa angústia, essa ansiedade, isso é importante ou isso realmente é um problema? Pergunta difícil essa aí, sabe? Porque a ansiedade, ela pode ser um moderador de ação, ela pode ser o jeito que a gente encontra para sobreviver ao que vai acontecer. E o medo? Mesma coisa. O medo ele pode estar te prevenindo, o medo pode te incentivar a planejar. Fala assim, mas o medo é uma coisa ruim? Não, minha filha, é maravilhoso. Você está com medo? Ótimo! Agora vamos fazer o seguinte com esse medo. Para onde queremos ir e como transitar por ele? A gente tem que avaliar as emoções. A gente tem 5 emoções básicas, 2 permanentemente presentes, a tristeza e a alegria. Então é como se fosse uma música que a gente sempre toca, que tem ou tom de alegria ou de tristeza todas as vezes. Mas no meio disso tem o amor, tem o medo e tem a raiva. Dessas 3 emoções, a gente vai ter módulos delas, sabe? Como se você fosse compor mesmo uma música sendo tocada. Raiva é maravilhoso, no lugar certo. Vai botar um atleta com raiva, ele é construtor, ele bota força para conseguir uma meta. Mas a pessoa que está com raiva no lugar errado, ela consegue rapidamente destruir qualquer construção que ela tenha feito. Tudo isso é modulado por autoconhecimento. E por, sabe uma coisa que para mim, assim, deixa um registro, ou uma das coisas mais importantes dentro da minha vida hoje, é saber lidar com os próprios fracassos. A gente, assim, eu tenho muita dificuldade nas horas em que eu vejo que eu, errei numa coisa que parecia tão básica, mas se eu errei numa coisa que parecia básica é porque eu não tinha aprendido ainda, né? Então, lidar com não saber, admitir o próprio erro? Admitir, pesquisar o próprio erro, não foge do assunto. Fala assim, o que eu fiz? Eu tenho algumas manias, né? Dentre as quais é escrever tudo que eu fiz que colaborou para dar errado. Porque se alguma coisa deu errado para nós é que a gente colaborou. A gente escreve e fica olhando isso o dia inteiro, coloca na geladeira e estuda. Eu chamo de alerta, sabe? É uma receita de alerta. Por quê? A gente tende a replicar módulos de erro. Então, por exemplo, quando eu erro, a minha receita dos erros tem sempre ter pressa, idealizar as coisas, dar mais do que receber. A gente tem uma receita meio comum, assim, né? Mas eu sempre faço isso quando vai dar errado. E outra dificuldade das pessoas é perdoar, pedir perdão. E também outra dificuldade é agradecer, elogiar. Realmente são momentos da vida que a gente tem dificuldade, não é? Sim. Outro dia, agora, recente, assim, eu estava passando por um momento de angústia. Daí eu liguei para um amigão meu e falei, Fernando, eu preciso de ajuda da tua orientação porque ele é todo espiritual. Ele disse, vamos à igreja. Eu falei, beleza. Você pediu ajuda para ele? Aham. Aí ele, vamos até a igreja tal, daí marcamos de lá, leva a Bíblia, vamos conversar, vamos abrir um versículo, porque ele é todo de Deus, assim, e isso é muito massa. E aí ele disse, Vanessa, tu tens que entender o amor. O amor, ele só vai existir quando há reciprocidade. Qualquer que seja a crise que abale o amor, ela vai revigorar a ponte entre a relação se houver amor em reciprocidade. Quando uma relação passa por uma crise, se estremeceu e quebrou a ponte e a ponte não foi revigorada, é porque não existia amor. Quando isso acontecer, tu vai fazer o seguinte, tu vai descansar na mão de Deus. Você vai seguir nos teus sonhos, você vai seguir nos teus objetivos, mas vai descansar a tua ignorância momentânea, ou seja, a tua incapacidade de resolver
ou entender aquela dor e tu vais querer o bem. Tu vais descansar na mão de Deus, porque lá em cima tem alguém querendo o bem dos dois lados. Eu achei tão profundo aquele negócio. Então, quando a gente fala do perdão, é um exercício de disciplina total com entregar amor e, não havendo reciprocidade, descansar aquela angústia em algo como se fosse, não é separado, mas algo em stand-by esperando por um milagre, sabe? Algo que fique na gavetinha. Mas não que tenha a nossa energia alimentando a raiva ou alimentando o ressentimento, que eu nunca vi levar para lugar nenhum. Não. Vanessa, no próximo bloco você vai explicar, diga com quem andas que eu te direi quem és. Isso é um provérbio bíblico que você vai dizer o que isso significa. Tá bom. E a gente volta já. E seguimos a conversa com a coach Vanessa Tobias. Deixamos uma pergunta no ar que é: diga com quem andas que eu te direi quem és. E é um provérbio que vem da: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Isso está na Bíblia. É isso mesmo, Vanessa? Olha, eu digo que sim. Assim, eu acredito demais que os nossos pensamentos são formatados pelos nossos afetos. Quando a gente fala os nossos afetos, é que qualquer decisão que a gente tome para o futuro, ela vai ter relação com os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos melhores amigos. É impossível tomar uma decisão se eu não estiver baseada nos afetos que eu tenho. Se eu quiser estar inspirada às minhas transformações e evoluir quem eu sou, eu tenho que ir atrás de novos modelos. Então, assim, poxa, quem te inspira? Uma vez eu tenho a coisa de querer ser presidente da República, né? Desde novinha, o que você quer ser quando crescer? Presidente da República. E aí me disseram, tu pode ser presidente, né? Olha só quem já foi. Eu disse, realmente, é a minha resposta. Nelson Mandela, o Obama, Margaret Thatcher, o Winston Churchill, eles foram presidentes, então eu posso ser. Porque é ali que tu olha a meta. Porque você tem que saber com quem você vai se comparar. Quem são as pessoas que alimentam o nosso pensamento e a nossa tomada de decisão. Né? Então, na hora em que eu escolho com quem eu ando, são os meus modelos, são as pessoas que me inspiram, além sempre da base familiar. Então, assim, eu quero moderar minha ansiedade para a vida, eu quero dar certo, eu tenho que saber estar saudável com minha família, amigos de infância e modelos. Eu tenho que trabalhar minha cabeça, fazer terapia, tenho que fazer exercício físico e tenho que estar muito bem com a minha espiritualidade. Tudo isso diga-me com quem andas. É a moderação, a modelação da forma de lidar com a tal da ansiedade que eventualmente nos persegue ou com a falta de clareza. O caminho se faz caminhando mesmo. E nesse caminho eu tenho que escolher quem que influencia a minha tomada de decisão. Pois é, isso é uma busca, né? Então tem esse modelo de coaching e as pessoas têm alguma dúvida, né? O que é coach e o que é a terapia? Onde ela se confunde ou não? Assim, no processo de coaching clássico, ele trabalha do presente para o futuro. É bem GPS, sabe? Onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir. Então, eu quero construir, abrir um negócio. Estou em qual situação? Igual exame de sangue. Você faz exame de sangue, tem um resultado, daí tu vai no nutricionista, ele te passa uma dieta, não é? No processo de coaching, existem ferramentas que orientam a escolha da pessoa sobre como o caminho será. Na terapia, o foco está no passado. Então a gente analisa assim, a história do bisavô, do vô, da mãe, do pai, do primo, do tio, dos acontecimentos que são mais marcantes. O foco é outro. Acontece que muitos coaches são terapeutas. E aí esse mercado se juntou e ofereceu para aquele que é o cliente, né, uma oportunidade de fazer uma revisão biográfica. Porque você faz a revisão biográfica num processo terapêutico, aí você tem clareza, tem mais autoconhecimento, isso aumenta a nossa chance de acertar as escolhas para o futuro. Vanessa, quando a pessoa tem objetivos e no meio do caminho alguma coisa muda a tua história de vida, vamos falar de mulher. A mulher tem um objetivo futuro que ela quer encurtar
E no meio do caminho vem um casamento, vem filhos, vem aquela função, jornada, né, que daí é de manhã, à tarde, à noite, e aquele objetivo fica mais longo. Ela pode adiar? E a outra pergunta vem junto. Caso ela atinja o objetivo, ela vai criar um novo objetivo na vida? Isso acontece também, né? Ser mulher, assim, é um negócio profundo e lindo, né? A gravidez trouxe para mim perspectivas de uma realidade que até o momento eu compreendia, mas não entendia, sabe? Porque só quando a gente vive determinadas coisas é que a gente é capaz de dar uma opinião sobre, né? E eu, enquanto empresária, penso assim, o João Ricardo vai nascer e a minha vida vai ser administrada de que maneira, né? Quando a gente tem metas, a gente tem que saber que para atingir metas, eu tenho que lidar com a realidade. Eu não posso idealizar que as coisas serão as mesmas depois que, a partir da escolha de, por exemplo, ser mãe, que isso não vai mudar nada. Então, eu percebo que a gente tem pouca flexibilidade para lidar com os fatos, entende? Então, se eu vou fazer uma programação ou um planejamento, eu não posso me iludir que em um mês eu vou dar conta de várias coisas, por mais que eu tenha experiência, ou planos, ou ferramentas. Mas as pessoas, as mulheres têm medo, parece que é medo de falar que não dão conta, né? Tem que dar conta, a gente é cobrada desde pequena para dar tudo certo. Eu lembro que tive uma cena que eu presenciei de uma menininha que estava passando uma semana vestindo a roupa sozinha e aí foi pressionada a trocar de roupa sem a companhia da mãe. E aí essa menininha foi até o quarto da mãe e fez xixi. E naquela referência, regrediu. Ela já não usava mais fralda, podia ir ao banheiro sozinha, já sabia fazer isso. Aquilo me fez pensar sobre todas as vezes em que eu não tive paciência com o meu próprio processo. A gente sempre vai errar, a gente sempre vai estragar o movimento do crescimento quando a gente apressar o processo. Então, a pressuposição da dificuldade é um dos grandes incentivadores do sucesso. A gente não deve desistir de fazer dar certo, mas a gente tem que pressupor que o caminho encontra dificuldades. Então, eu não posso pressionar essa criança que existe em mim, ou essa mãe que vai surgir, para que ela troque de roupa no momento em que ela está aprendendo a viver, né? Como é que eu vou? Processo. Entende? Então, eu tenho feito o meu momento da minha vida agora quantas vezes eu não me dei tempo, me apressando no meu próprio vestir de roupa, girando vários pratos ao mesmo tempo, não desfrutando do processo. E aí, quando você tem um processo bem vivido, lidando com as dificuldades de aprendizagem que são naturais quando a gente não sabe, né? Isso demanda, sei lá, humildade, autoaceitação. Então é por isso que muita gente também está procurando a felicidade bem longe, né? Enquanto eu acho que a felicidade realmente está nos pequenos momentos, a felicidade é o caminho. Total. Uma meta boa, ela é mais legal enquanto ela está sendo atingida do que quando ela é atingida. E uma meta ruim, ela só é legal no fim. Então, se eu estou em casa batalhando por uma coisa que o caminho é péssimo, é cansativo, eu estou estraçalhada para fazer uma coisa acontecer, mas lá no fim vai ser sensacional, é uma meta muito ruim. Porque a tendência é que chegue lá e não seja sensacional coisa nenhuma. Agora, se eu estou tendo um caminho de esforço, não quer dizer que vai ser fácil, um caminho de esforço, de desenvolvimento de novas habilidades, sinto prazer, a gente está aqui, eu me energizo, eu podia ficar o dia inteiro, é gostoso, sabe? Está relacionado com tudo que a gente procura construir para o negócio, para a empresa, para as relações. Meta boa, ela energiza. Mesmo com as dificuldades, a gente consegue entender o propósito da dificuldade. E meta que é ruim, não. O caminho é ruim demais, difícil. Só vai valer o status da realização lá no futuro. Vanessa, nós temos pessoas da terceira idade no Brasil. O Brasil não valoriza o idoso, né? E muita gente para tudo, fica em casa, ou ficam cuidando dos filhos, dos netos, ou então são cuidados por eles e acabam não tendo mais nenhum objetivo de vida e parece que a vida acaba. Tu já foi procurada por alguém mais velho, quando a gente assiste alguma matéria na mídia que fala que um senhor de 80 anos prestou vestibular e a gente fica com um sorriso grande, né? Já teve alguém que te procurou e que foi admirável nesse processo, sendo mais velho? Guria, a gente tem clientes de 10 a 75 anos, assim, dentro da nossa métrica de pessoas, né? E um dos casos mais recentes é um senhor que se eu chamar de senhor é uma sacanagem, muito embora ele tenha uma idade que tem muita experiência, ele tem mais vitalidade do que um monte de gente com pelo menos um terço, sabe, da idade. E aí ele foi trabalhar comigo dizendo, olha, eu estou perdido,
E eu falei, isso é comum, você sabe que o Obama ficou perdido, né? 2 anos sem saber o que fazer depois da faculdade e tal. Ele é mesmo? Eu falei, sim, por isso a importância da modelagem, né? E aí ele disse, é porque eu não sei se eu quero fazer alguma coisa. Eu tenho vontade de ter minha marcenaria em casa, mas quando eu falo que eu tenho vontade de ter minha marcenaria em casa, já pergunta se eu estou vendendo. Eu não quero vender, ele falou, eu só quero fazer a minha marcenaria acontecer. Eu entendo assim que o mundo admira quem faz com 80 anos a faculdade e para alguns pressiona a necessidade de saber exatamente o que você quer. Viver bem diariamente e eventualmente passar por um período sem ter algo para atingir é normal. Mas existe a cobrança. E aí eu tenho que ser cobrado se eu quiser, né? Porque eu tenho que ter autonomia. Se eu aceitar. Claro. Assim, ó, uma pessoa sem autonomia jamais será livre. O que eu quero do João Ricardo? O que eu digo assim para nós, sabe? Olha... João Ricardo? João Ricardo. Assim, e para nós todos, não se droga, não arrisca a tua vida com pegar velocidade, com bobajada. Sempre priorize a família e trabalhe para honrar as tuas contas. Se você fizer isso e estiver em comunhão com o Deus que você quiser criar, mas que sempre seja amoroso e que você faça bem para o outro, eu vou ter sido a mãe mais bem-sucedida do mundo. Não quero nada além disso. O que nos falta é autonomia. Então o que acontece? Porque eu não me banco, o outro acaba definindo por mim o caminho que eu tenho que seguir. E não é só o bancar financeiro, é o bancar de opiniões, sabe? Mas isso é muito difícil também, porque hoje com internet, tecnologia, a gente acaba vendo nas redes sociais vidas perfeitas. E essas vidas perfeitas, até porque ninguém vai postar momentos ruins, momentos infelizes, ou uma frase ou outra, e a gente fica parecendo como eu vou lidar com essa frustração, já que o mundo todo é perfeito, né? Não vem disso. Sim. A gente precisa ter a autonomia para, com responsabilidade, escolher quem a gente segue. Porque, assim, é uma opção minha observar aquilo. Eu sou muito fã de uma abordagem da psicologia que chama humanismo. E o humanismo, ele pressupõe que o terapeuta é, junto com o paciente, alguém em estudo. Não existe ninguém melhor do que a gente e também não existe ninguém pior, entende? Então tá todo mundo num processo, Mas então. é lógico, quando eu te encontro, eu encontro um pedaço meu. E eu digo isso sempre, não é possível que os nossos caminhos estão aqui para que tu não deixe nada teu em mim e vice-versa. Então, cada coisa que tu fala, o meu ouvido está desse tamanho. Porque eu estou falando, ela está falando alguma coisa que eu preciso saber para o meu processo de evolução e de autodescoberta. E esse processo é diário, né? Cada Sim. pessoa que a gente encontra vai aprendendo alguma coisa. Vanessa, algum livro, algum filme que você já leu, já assistiu, que possa deixar assim como uma dica para as pessoas leiam ou assistam, Sim. que deixe alguma mensagem boa? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana, é excepcional. E Até o Último Homem, eu penso que é uma referência para a gente aprender a intuir melhor o nosso posicionamento, Do sabe? que se tratam esses livros? A Ana Cláudia Quintana fala do processo do luto, mas ela fala sobre a vida. E o Até o Último Homem é uma história real sobre um menino adventista que foi convocado para a guerra, mas não topou pegar em armas. Então fala da resistência dele sobre mudar quem ele era na direção do que precisava ser feito. Então, essenciais. Ô Vanessa, deixa uma mensagem para aquele jovem que tem que decidir assim, o seu futuro, não sabe. Quantas pessoas, na verdade, nem sabem o que vão fazer ainda, né? Como ele se acalmar, o que ele precisa para atingir o objetivo, para saber o que ele quer? Estar cercado de pessoas que são modelos, fazer processo terapêutico, exercício físico e jamais perder a raiz, que são os pais e os amigos de infância. Sempre, essas 4 coisas. Vanessa, muito obrigada, adorei você aqui. Eu que agradeço, contem sempre comigo, quero voltar mais vezes, podem me chamar quantas vezes forem que eu curti muito. Obrigada mesmo. E nós ficamos por aqui, muito obrigada. Qualquer sugestão, escreva pra gente.